Olha só, é urgente. Acabou de sair na imprensa que a Polícia Federal fez hoje uma busca e apreensão na casa do homem usado pelo Daniel Vorcaro para fazer coisas de embrulhar o estômago. Lula enlouquece. Sim, gente, enlouquece. Surge uma denúncia escandalosa. Gente, é mais um escândalo gigantesco aparecendo na conta. Vem comigo que eu vou te explicar essa história. Urgente. PF realiza nova operação e atinge o braço direito de Vorcaro. É isso mesmo. A Polícia Federal deflagrou a 10ª fase da Operação Compliance Zero, que investiga uma estrutura voltada à realização de campanhas coordenadas nas redes sociais para atingir a credibilidade e a atuação do Banco Central. A apuração também envolve suspeitas de intimidação de jornalistas, monitoramento de pessoas ligadas a autoridades e obtenção indevida de informações sigilosas. Nesta etapa da operação, o ministro André Mendonça expediu mandados de busca e apreensão em Brasília, tendo como principal alvo o publicitário Thiago Miranda, apontado pelos investigadores como braço direito do ex-banqueiro Daniel Vorcaro. Investigação sobre Jacques Wagner aproxima caso Master do governo Lula, diz imprensa internacional. É isso mesmo. A nova fase das investigações das autoridades brasileiras sobre o caso Master, que inclui entre os alvos o senador Jacques Wagner, líder do governo Lula no Senado, repercutiu na imprensa internacional. A BBC News Brasil afirmou que quantias em dinheiro foi encontrado em 2 endereços ligados a Jacques Wagner. Wagner confirmou que o dinheiro apreendido pela PF na operação é seu, mas negou qualquer irregularidade. O site da Al Jazeera, rede de notícias do Catar com grande influência no mundo árabe, disse que o escândalo do Master atingiu a esquerda brasileira em cheio. Disse ainda que o escândalo pode até mesmo influenciar a próxima corrida presidencial do país em outubro. O jornal argentino Clarín destacou a presença de um aliado de Lula na nova etapa da investigação da Polícia Federal. A agência de notícias para o mercado financeiro Bloomberg disse que a investigação sobre o Banco Master e Vorcaro atingiu políticos do PT, abalando a campanha eleitoral do Pinguço 4 meses da votação. A agência de notícias Reuters destacou que o escândalo de corrupção chegou perto do presidente do Brasil, com uma operação da Polícia Federal que teve como alvo seu principal aliado no Congresso, intensificando o foco na corrupção política às vésperas das eleições de outubro. O balanço internacional após as revelações da PF teve impacto devastador para o petista. Silvio Almeida muda de endereço, não é encontrado pela Justiça por 4 meses e atrasa processo no STF. É isso mesmo. Fugindo da Justiça brasileira, Silvio Almeida, ex-ministro dos Direitos Humanos do governo Lula, 4 meses depois de ser denunciado, ainda não foi encontrado pela Justiça para ser notificado no processo no qual é acusado de importunação sexual à ex-ministra da Igualdade Racial, Aniele Franco. O STF devolveu o caso à Justiça de São Paulo na segunda-feira para uma nova tentativa. O vai-vem atrasa o andamento, já que somente depois disso o processo pode tramitar. De acordo com pessoas envolvidas no caso, Silvio Almeida se mudou e não informou o novo endereço no processo. É muito curioso não conseguirem encontrar o endereço de um petista amplamente conhecido e velho aliado de Lula. Mas Bolsonaro eles encontraram e notificaram até mesmo dentro de uma UTI. Olha só, é urgente. Acabou de sair na imprensa que a Polícia Federal fez hoje uma busca e apreensão na casa do publicitário Thiago Miranda, ex-sócio do Léo Dias e homem usado pelo Daniel Vorcaro para fazer coisas de embrulhar o estômago. Era uma máquina que ele movimentava junto com Vorcaro, uma máquina de comprar influenciador, de atacar o Banco Central e de destruir jornalistas. Eu vou te mostrar agora, em detalhes, como essa nova operação da Polícia Federal alcançou esse Thiago Miranda e como isso
pode trazer consequências importantes e graves para o caso Master. Segundo o Estadão, a Polícia Federal identificou o Miranda como intermediário entre Vorcaro e influenciadores para atacar o Banco Central depois que havia, enfim, aquele risco de liquidação do Banco Master. Lembra-se daquela história? Pois bem, foi ele que então saiu atrás de influenciadores de direita para comprar a opinião desses influenciadores. Isso foi denunciado por influenciadores da direita e com isso o plano dele foi por água abaixo. Mas não foi só isso que ele fez. Ele também foi atrás de jornalistas como a Malu Gaspar. A gente relatou isso, descreveu em detalhes aqui no canal, que ele tentou comprar também a Malu Gaspar com um contrato de R$120 mil mensais, mais R$1,5 bilhão de bônus. Esse contrato foi negociado com esse Thiago Miranda, que tentou, repito, comprar a Malu Gaspar. Foi ele, então, que disse, por exemplo, coisas como a Malu Gaspar, vamos revirar a vida dessa mulher, vamos encontrar alguma coisa, e acabou não encontrando nada. No caso do Lauro Jardim, a Polícia Federal também apura um plano para simular um assalto e agredir o jornalista, dinheiro podre, montado para fazer uma fábrica de opinião, calar repórteres e atacar o Banco Central. Portanto, ele pode não só estar relacionado com essa compra, essa intermediação do Vorcaro, como até mesmo com planos do Daniel Vorcaro para calar jornalistas, não apenas com grana, mas também com agressão. Meus caros, a coisa é séria, a coisa é importante e a gente precisa ficar atento aos desdobramentos dessa operação da Polícia Federal. Seja porque esse personagem é importantíssimo, é o elo entre o Vorcaro e a mídia, é o elo entre o Vorcaro e tudo o que nós sabemos até agora do que o Vorcaro tentou fazer ou fazer colar sua narrativa na imprensa, como também esse Thiago Miranda pode ser o próximo delator, ou pode ser, enfim, um delator. Porque nós até agora, vamos deixar isso claro, não tivemos um delator sério. Todo mundo fazia parte de um núcleo duro relacionado ao caso Master, ao Daniel Vorcaro, às autoridades da cúpula do Poder Judiciário, que ninguém quis falar. Nem o ex-presidente do BRB quis falar, nem o próprio Vorcaro quis falar, até agora ninguém quis falar. E o sicário que poderia falar não está mais aqui, como a gente sabe. Sabe-se lá se ele realmente deu fim à sua vida ou deram fim à vida dele. O fato é que o Thiago Miranda, aparecendo agora como um personagem a ser buscado e alcançado pela Polícia Federal nessas operações, nasce a possibilidade de alguém, vamos dizer assim, entre aspas, mais independente a esse núcleo duro do Vorcaro e que poderia dizer muito bem muita coisa que comprometeria muita autoridade, muita gente graúda dentro do poder ou dos poderes da República. Então, eu creio que essa operação a respeito desse Thiago Miranda não só quebra a perna desse braço de mídia do Vorcaro, como também, e sobretudo, nasce ou faz nascer a possibilidade de que a gente tenha, enfim, um delator para nós, um delator para chamarmos de nosso, um delator que realmente possa contribuir, porque não pertencia, repito, a esse núcleo duro do Vorcaro, esse núcleo negocial, esse núcleo que operava junto dele tão proximamente. Vamos aguardar e eu peço que vocês deixem aqui o seu comentário, se inscrevam no nosso canal, né? Façam parte aqui da nossa comunidade e vamos seguir atentos. Eu vou acompanhar todos os desdobramentos dessa operação da Polícia Federal e vou trazer informações aqui para vocês. Surge uma denúncia escandalosa contra Flávio Dino. Gente, é mais um escândalo gigantesco aparecendo na conta do ministro Flávio Dino, que acabou de ser acusado em plena tribuna da Assembleia Legislativa do Maranhão de chantagear e ameaçar políticos. Para quê? Para vencer uma queda de braço no reduto eleitoral dele. Se bem que o ministro nem tinha que ter reduto, né? Vem comigo que eu vou te explicar essa história. Primeiro, quem que é quem nessa história? Porque isso importa. O Flávio Dino, antes de ele vestir a toga ali de ministro do Supremo, ele foi 2 vezes governador do Maranhão. Quem faz a acusação contra ele agora é o deputado estadual Iglesio Moisés. Ele é lá do PRD do Maranhão. E a raiz da briga, gente, é digna de uma novela. O Carlos Brandão, que é o atual governador do Maranhão, foi vice-governador do Flávio Dino e governou o Maranhão ao lado dele nos 2 mandatos. Eram tipo carne e unha.
Quando o Dino aí subiu para o Supremo, o Brandão assumiu o governo, criou asas, voou sozinho e os dois romperam feio. Agora, com a eleição de 2026 na porta, os dois disputam quem manda no estado. Olha aqui o que foi que o deputado disparou da tribuna, segundo publicou o jornal aqui, o site O Antagonista. Não é normal que seja na base da chantagem. Quem está falando aqui é o Iglesias Moisés lá, ó, aquele deputado estadual. Olha o que ele disse. Não é normal que seja na base da chantagem. O que se repudia é o que o Flávio Dino faz no estado do Maranhão. Chantagear políticos, ameaçá-los para tentar alcançar o objetivo que ele tem, que é derrotar Brandão. Foi o que diz aí o Iglesio. Quer dizer, a acusação é que um ministro do Supremo estaria usando o peso da toga para fazer política miúda, para derrubar desafetos na própria terra. Gente, isso aqui é uma acusação gravíssima. O deputado, é claro, não apresentou nenhum documento ou prova. Esse tipo de coisa acontece nos bastidores. Ele apenas fez a denúncia da tribuna e aí o gabinete do Flávio Dino, evidentemente, nega. Afirma que o ministro não se mete em política local desde 2023. Mas tem um detalhe que o próprio antagonista aponta e que não dá para varrer para debaixo do tapete. Confere aqui. O rompimento também se refletiu na esfera judicial, com ações de aliados de Dino levadas ao STF envolvendo disputas políticas e administrativas no Estado. Ou seja, as brigas de poder do Maranhão elas foram parar justamente no Supremo, o tribunal onde Dino atua. Prova da chantagem não tem, mas fumaça da mistura entre toga e política tem, e não é pouca. É aqui que mora o problema de verdade. O ministro do Supremo, ele tem que ser a pessoa mais equidistante do país. Ele tem que estar acima da briga política, ainda mais na terra em que ele mesmo governou. Quando o ministro é acusado na cara dura de fazer política de cacique, usando o cargo mais alto da justiça como instrumento, quem sai esfarelada é a confiança no próprio Supremo, no próprio Judiciário. E olha que nem foi a oposição do governo Lula, nem foi a direita, que é sempre perseguida pelo STF, que levantou isso aqui. Foi gente de dentro da política maranhense. E não para aí. A Constituição, no artigo 95, proíbe expressamente qualquer juiz, isso inclui ministro do Supremo, de fazer atividade político-partidária. E a lei de impeachment ela vai além. Ela lista isso como um crime de responsabilidade de ministro do Supremo. Ou seja, se ficar provado que o Dino usou a cadeira de ministro para chantagear político e ganhar a eleição, não foi gafe, foi crime que pode custar o cargo dele. E quem pode botar um freio e responsabilizar um ministro do Supremo que passa dos limites, você sabe, é o Senado. É por isso que eu quero ir para lá. Se você quer me ver nessa briga aqui, agora dá para você me ajudar de um jeito muito importante para mim, que é a minha vaquinha eleitoral, que já está no ar, e com qualquer valor, é só você entrar lá no site Quero Apoiar. Olha aqui, ó, se você digitar lá, ó, vaquinha eleitoral Deltan, vai ser o primeiro site que vai aparecer aqui no Quero Apoiar, e você vai conferir e vai ver que a gente bateu a primeira meta dos 10 mil, bateu a segunda dos 20 mil, bateu a terceira dos 40 mil e agora a gente vai para a quarta dos 80 mil. Com a sua ajuda, com a bênção de Deus, a gente vai alcançar. Agora, entra aí, clica, dá o que você puder, toda ajuda faz a diferença. É um voto de protesto contra aqueles que nos caçaram há 2 anos injustamente, contra todos os abusos que têm praticados. E é um modo de nos fortalecer para que a gente chegue lá no Senado Federal e faça a diferença pelo Brasil, pelo Paraná e por cada um de vocês. É um jeito de ajudar a gente, até de quem não é do Paraná. Não vota aqui, mas pode doar. Eu tenho sido surpreendido com a generosidade de vocês. Eu fico com o coração aquecido e mais ainda determinado por fazer parte de uma comunidade aqui do canal tão generosa. O link está na descrição, está nos comentários. E agora me conta aqui embaixo, você confia no Supremo em que o ministro é acusado de chantagear político no próprio estado? Fala aí, curte o vídeo e vem aqui caminhar com a gente próximo. Conto com o seu apoio, com a sua ajuda. Hoje sempre é uma luta conjunta tudo. Até o canal aqui é um canal nosso. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Deus abençoe a sua vida. Lula enlouquece. Sim, gente, enlouquece. E ele manda um ministro dizer algo absurdo para Trump. Então, meu bom dia para você nesta quinta-feira que pede por sanidade e que já começa com daqueles absurdos que só o governo Lula consegue produzir. É para deixar qualquer brasileiro de bem de cabelo em pé. O Lula mandou um ministro dele até aos Estados Unidos para defender as 2 maiores quadrilhas do país. Ah, verdade. Olha aqui o que ele fez. Lê aqui comigo no Estadão, ó. Matéria.
Múcio, ministro da Defesa, se reúne com o oficial americano para abrir canal de diálogo após tipificação do PCC e CV como terroristas. O que ele quer fazer, gente? Ele quer abrir um canal de diálogo oficial para tentar reverter a tipificação do PCC e CV como organizações terroristas. É brincadeira ou o que é mais? É isso mesmo. O Lula mandou o ministro da Defesa, José Múcio, atravessar o continente para chegar lá nos Estados Unidos e pedir para os americanos que voltem atrás e tirem essas facções da lista de terroristas. Olha, é o governo brasileiro usando o ministro da Defesa para amaciar a situação das piores quadrilhas do país, trabalhando a favor dos bandidos. E qual que é a desculpa? Ah, de sempre, né? Segundo o Estadão, a maior preocupação do Planalto é esta aqui, ó. A maior preocupação do Planalto é saber se há algum plano de Trump para invadir o Brasil, como ocorreu na Venezuela. Gente, de novo, esse fantasma, esse espantalho da invasão, o mesmo teatro que eu já te mostrei aqui. O governo ele se agarra no discurso de soberania para justificar aquilo que é injustificável. E a melhor resposta que eu vi foi essa aqui, ó. Olha só o que o cientista político Fernando Schiller ele disse em resposta a esse medo do governo, que não tem base nenhuma e que o próprio governo americano ridicularizou. Na verdade, é uma vergonha. Mais para nossa diplomacia, mais uma para nossa diplomacia para o Brasil. O Departamento de Estado americano ele teve que vir a público e esclarecer que essa designação dessas organizações como terroristas não autoriza o governo americano a fazer operações militares. Uma operação como essa seria completamente ilegal também no plano do direito internacional. Então, na verdade, o Itamaraty ele faz uma acusação de uma potencial ilegalidade por parte do governo americano. Você imaginou você chamar o teu vizinho de dizer você quer fazer coisa errada, você quer ser bandido, você quer fazer uma invasão? Para Schiller, não há histórico de intervenção militar americana em democracias. Intervenção militar, ou seja, ações militares diretas dos Estados Unidos em democracias da América do Sul. Segundo ele, o que se espera do Itamaraty é que faça uma análise mais complexa de uma hipótese como essa. E agora vem a pedra final, que vai colocar em cima do túmulo, ó. Se essa invasão não é juridicamente possível, se ela é completamente ilegal, se não tem precedente, algo que está inteiramente fora do contexto geopolítico em qualquer dimensão. Qual o sentido de uma afirmação como essa que o governo Lula fez? Critica ele. E o que isso mostra sobre o governo, eu já te digo. Mas ó, se você ainda não é inscrito, se inscreve aqui, é rápido, ajuda demais o canal. E feito isso, gente, feito isso, bora lá. Presta atenção, porque isso aqui importa. Ninguém aqui quer os Estados Unidos botando o pé no Brasil. A nossa soberania é sagrada, é inegociável. Mas soberania de verdade não é proteger facções criminosas afora. É sim o Estado brasileiro enfrentar o Comando Vermelho e o PCC com força aqui dentro, para pararem de dominar a comunidade, matar a nossa juventude, fazer tribunal de crime, cobrar serviço em comunidades, mandar mais do que a lei em pedaços do nosso país. E é por isso que eu quero ir para o Senado. Para endurecer de verdade a lei contra o crime organizado, para tratar bandido como bandido e não como coitado. E se você quer me ver lá, nessa briga, agora dá para me ajudar de um jeito muito importante. A minha vaquinha eleitoral ela já está no ar, com qualquer valor, no site Quero Apoiar. Você fortalece a minha pré-campanha ao Senado. E esse é um jeito de ajudar até para quem não está no Paraná, porque não consegue votar aqui, mas quer e consegue doar. E eu tenho sido surpreendido com a generosidade de vocês. Eu fico com o coração aquecido e mais determinado por fazer parte de uma comunidade aqui no canal de pessoas tão generosas. O link está na descrição e nos comentários. E agora me conta aqui embaixo. Você aceita que o governo gaste diplomacia para defender as maiores facções do crime fora do país? Fala aí, curte o vídeo, vira membro para apoiar o nosso trabalho. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Bom pessoal, esse foi mais um vídeo, eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixa o like aqui para fortalecer nosso canal. Logo eu volto trazendo mais informações da política para vocês. Um forte abraço, fiquem todos com Deus e até a próxima.